Esta é a história do dia da Rádio Observador. A guerra na Ucrânia pode mesmo acabar na primavera? The war will take some time, but my feeling is that by the end of the spring, this war will over. By the end of the spring? Yes, inevitably. Volodymyr Avrilov é vice-ministro da Defesa da Ucrânia. Nesta entrevista à Sky News, no domingo, perguntado sobre se seria possível a guerra terminar até 24 de fevereiro, quando fará um ano da invasão russa, apontou para a primavera como a data inevitável. It's a maximum time they have by the end of the spring to exist on our territory. Why are you so confident? Intuition. Intuição sobre o fim da guerra, mas também sobre outras vitórias que podem acontecer já em dezembro. Por exemplo, a recuperação da Crimeia. Para isso, bastará um cisne negro em Moscovo, um acontecimento improvável, inesperado e com grande impacto que, quando acontece, acaba por gerar explicações inusitadas. Mas qual? Putin disappeared, for example, due to some reason, or physical or political. Esta ideia de que a queda de Putin, física ou política, pode afinal ser forçada por dentro, a partir do Kremlin, está em cima da mesa quase desde o início da invasão. E mesmo que não seja essa a chave para o fim da guerra, outras contas podem apoiar a tese da primavera. O desgaste dos meios militares russos, a recuperação de território pela Ucrânia e o inverno gelado que Kiev pode aproveitar para partir as forças de Moscovo. Hoje vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar novamente aqui. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia está a ser otimista demais? Penso que não, acho que há um certo otimismo cauteloso da parte dele. Penso que ele terá razões que nós poderemos depois discutir para achar que, enfim, até ao Natal terá parte resolvida e na primavera, quando acabar o inverno, ao fim e ao cabo, a guerra poderá estar terminada. Que razões seriam essas? Estamos aqui, este otimismo está fundado nos avanços no terreno, alguma informação que a Ucrânia possa ter? Exatamente o que é que explica este prazo definido pela Ucrânia? Eu penso que é mais o histórico da própria guerra. Se nós pensarmos, há 6 meses para cá que praticamente os russos não têm uma vitória, os ucranianos só têm vitórias, já reconquistaram mais de 60% do território que tinham perdido para a Rússia, já necessitaram os russos de iniciar novos processos de recrutamento, há um enorme desgaste também do arsenal bélico da Rússia e, por outro lado, a Ucrânia demonstrou que, apesar de ser mais fraco, aparentemente, não estar tão bem armado, também aparentemente tem obtido resultados muitíssimo mais positivos. Portanto, eu julgo que é mais uma análise realista, para além da propaganda e dos sustos que Putin de vez em quando gosta de pregar, retórica, em termos de retórica, mais que outra coisa, a realidade diz-nos que sim, há razões para otimismo. Só uma nota sobre Kherson. Kherson foi libertado agora, depois das eleições, as midterms, as intercalares nos Estados Unidos, porque a Rússia não quis dar um trunfo a Biden. Porque, na realidade, Kherson já estava perdida e sabia-se isso há muito tempo. Que não foi uma era questão de estratégia política internacional? Exatamente, foi uma tentativa de dar um leverage, uma ascendente, um trunfo ao lado de Trump, que ao fim e ao cabo Trump pretendia, como se viu, estas eleições intercalares para lançar a sua recandidatura. E, ao fim e ao cabo, os russos tiveram a conter ali
conter-se em Kherson durante semanas só para serem os desmancha-prazeres, digamos assim, para Biden. Mesmo assim, não foi suficiente. Ainda que esconderam-no bem, então, porque a própria Ucrânia foi muito cautelosa na recuperação de Kherson, tinha aliás medo que fosse uma armadilha dos russos, aquela retirada mais ou menos inusitada. Sim, nós sabemos isto a posteriori, porque depois é divulgada a informação sobre as comunicações e o que é que estava a passar no terreno, etc. E, efetivamente, a Ucrânia tem sido bastante cautelosa, isto é uma guerra, ninguém quer morrer, e eles temem, obviamente, todos os truques e mais alguns sujos que possam acontecer da parte da Rússia. Portanto, nem vale a pena falar para trás dos vários massacres que já ocorreram um pouco por toda a Ucrânia. E, portanto, sim, a Ucrânia está bastante cautelosa, mas sabemos agora também a posteriori que houve efetivamente essa decisão de só comunicar, fazer aquela comunicação após a realização das eleições dos Estados Unidos, porque sim, há aqui um adversário indireto da Rússia que acaba quase por ser tão importante como a Ucrânia, que são os Estados Unidos. Nesta entrevista, Volodymyr Avrilov, o vice-ministro da Defesa ucraniano, diz que há duas dificuldades. A Ucrânia precisa de reforçar as suas reservas e é expectável que a Rússia continue a enviar músculo para a guerra, é esta a expressão que usa. Mas hoje o porta-voz do Kremlin disse que não está prevista uma nova mobilização de soldados. É expectável que Moscovo volte a pedir à população para se alistar? Sim, eu diria que sim, não vão pedir à população, enfim, eles são forçados a ir para a guerra, como nós estamos a ver. E o que nós também estamos a assistir não é bem músculo, é mais carne para canhão. Nós estamos a assistir os russos a serem atirados para a frente de batalha, mais como carne para canhão, para resistir, do que propriamente como um músculo tático ou estratégico que vá ter um golpe de mão, uma contraofensiva que mude o rumo da situação. Portanto, eu acredito que sim, que tem sido essa, aliás, a solução da Rússia, mais e mais homens para a frente de batalha. A questão do lado ucraniano também é essa, não é tão publicitada, mas estão a morrer muitos milhares de soldados ucranianos, tantos quanto os russos, quase certeza absoluta. Falava-se há dias, havia um general americano que estimava em 100 mil, de ambos os lados, e, portanto, deve ser um número mais ou menos fidedigno, digamos assim, e, obviamente, que a Ucrânia também precisa desse alistamento. O que é curioso é que, com equipamento, ou alegadamente equipamento militar mais ligeiro, mais não tão poderoso como o russo, fornecido pelo Ocidente, tem sido suficiente para derrotar as alegadas superpoderosas Forças Armadas russas. Se a mobilização russa não é suficiente para virar a agulha da guerra, porque dizia que é carne para canhão, pessoas que são atiradas para a frente da guerra sem grande preparação, isso significa que a mobilização do lado ucraniano, o segredo dessa mobilização ou de eficácia está, por exemplo, nos campos de treino que estão a ser abertos e a possibilidade de formar militares fora da Ucrânia em alguns países, como o Reino Unido? Claro que sim, desde 2014 já. Portanto, isto é um processo que se iniciou em 2014 e que, pelos vistos, está a dar frutos, está a dar resultados. Obviamente, agora estamos numa situação de guerra e há baixas, muitas baixas do lado ucraniano, e são precisos novos recrutas, e obviamente que os ucranianos também não querem morrer. Há muitos ucranianos, enfim, a esconderem-se, a fugirem, enfim, desertores. Também acontece do lado ucraniano, porque ninguém quer ir para a guerra, e, portanto, a dificuldade está mais num ponto de vista de convencer, digamos assim, os jovens ucranianos a lutarem pelo futuro do país, não é? E bem, é uma luta efetivamente fratricida, portanto, nós não temos essa percepção cá fora, mas são combates intensos, mortíferos e onde morrem de ambos os lados. Portanto, não é só do lado russo. Nesses combates, os drones têm tido um papel absolutamente fundamental e este fim de semana ficámos a saber de um acordo
entre a Rússia e o Irão para que possam ser fabricados drones iranianos em solo russo. Isto é um avanço importante para a Rússia que lhe vai permitir manter a pressão? Não me parece, honestamente. Primeiro que consigam instalar uma fábrica, começar a produzir, etc. Enfim, não é assim tão fácil. Por outro lado, nem o Irão nem a Rússia têm acesso agora aos materiais que são necessários e às tecnologias que são necessárias para produzir esses drones. O que nós temos visto é que esses alegados drones, que são drones iranianos, efetivamente, mas que grande parte das componentes das peças têm origem no mundo ocidental, portanto, nos países europeus e nos próprios Estados Unidos. E, portanto, é cada vez mais difícil, tanto a Rússia como o Irão também está sob sanções económicas, tecnológicas, enfim, já há vários anos e têm sido agravadas, vão ter muita dificuldade em voltar a reproduzir esse alegado sucesso que os drones, ou a alegada vantagem que os drones ucranianos têm dado à Rússia no teatro de operações da Ucrânia. Isso significa que a Rússia está condenada a ficar sem armamento? Há um desgaste cada vez maior e há uma exaustão cada vez maior das Forças Armadas russas, é um facto. Portanto, o armamento convencional é cada vez mais escasso. E enquanto os ucranianos tiverem o fornecimento aberto do Ocidente, nomeadamente na parte de armamento mais defensivo, por exemplo, contra os drones e outros tipos de mísseis que sejam lançados da Rússia, isto leva a um desgaste, efetivamente, de todo o arsenal bélico de Moscovo, que é muito difícil de repor e demorado. Mesmo havendo recursos financeiros, tecnológicos, demora o seu tempo a repor. Portanto, não é algo tão fácil. E eu penso que o Vice-Ministro da Defesa está a contar também com isso, está a contar com o inverno que aí vem. Porque o inverno que aí vem vai ser duro para os ucranianos, sim, estamos a ouvir muito os ataques às infraestruturas energéticas do lado ucraniano, mas vai ser duríssimo para os militares russos que estão na Ucrânia. Como é que eles vão aquecer, como é que eles vão alimentar, qual é o tipo de situação que estão, logística de apoio que estão a receber neste momento de Moscou, como nós vimos logo em fevereiro, portanto a guerra começou mais ou menos no final do inverno, os militares russos passaram bastante mal. E vimos essas imagens depois que eles roubavam as casas privadas dos cidadãos ucranianos, etc. E agora a questão volta-se a colocar. Como é que estão as coisas do lado, logisticamente, do lado russo para enfrentar o inverno? Já vimos que os ucranianos já estão a preparar-se, já há tendas, já há centros de acolhimento, etc. Mais uma vez, uma agilidade estratégica enorme da parte da Ucrânia em dar resposta, enfim, aos riscos que aí vêm. Mas do lado da Rússia não se vê isso. Vê-se enviar mais militares e pouco mais. Não há uma estratégia, não há uma tática, não há uma inovação qualquer no terreno que nos vislumbre que a maré vai mudar. There is a phenomenon called Black Swan. So unexpected event coming to calculations. Nobody expected it to come. So I think Russia can face a black swan in the country, in Russia. O vice-ministro da Defesa fala também num cisne negro, um acontecimento inesperado, com impacto, pouco provável, e diz que esse cisne negro que pode acontecer nos próximos meses na Rússia é Putin desaparecer. Sim, eu tendo também a concordar com o vice-ministro, também já em outras conversas, precisamente com a rádio, o Observador, noutros momentos, da mesma forma que eu falei do bluff nuclear russo e a utilização da retórica nuclear russa que não iria levar a lado nenhum, antes pelo contrário, também acho que há
a insatisfação no interior da Rússia é cada vez maior, não só entre a população, mas entre a elite, e eu não excluo a possibilidade também de um golpe palaciano que afaste Putin do poder do Kremlin nos próximos meses, digamos assim. Mas, professor Paulo Batista Ramos, já se fala dessa possibilidade quase desde 24 de fevereiro, quando a guerra começou e a invasão começou. Até agora não aconteceu. Sim, é um cenário sempre em cima da mesa que se coloca, não é? Mas também a insatisfação, o nível de insuficiência social que existe na sociedade russa e a insatisfação que existe entre a elite. Grande parte da elite, como sabe, viu os seus bens sanções, apreendidos, etc. Outra parte da elite nós temos visto, tem morrido, não é? E, portanto, o nível de insatisfação e o sentimento de rejeição de Putin também não seria o mesmo no início da guerra como é agora. Mas fala num afastamento físico ou num afastamento político, como diz o vice-ministro da Defesa? Eles na Rússia estão muito habituados ao afastamento físico, portanto é o mais fácil. Um assassinato, portanto. E mais qualquer coisa, uma prisão, enfim, faz parte do modus operandi de toda aquela elite, da qual o Putin faz parte, aquele aparelho securitário militar, não é? Já muitos falaram sobre isso e, portanto, não me admirava nada que houvesse esse afastamento. É preciso lembrar que Putin já teve períodos, especialmente antes de 2014, de muito baixa popularidade entre a população russa. Portanto, e muitas dessas iniciativas, principalmente em torno da Ucrânia, têm a ver com esse tentar reerguer do nacionalismo ou do sentimento nacionalista entre a população para fazer esquecer a sua má governação ou a sua má liderança, digamos assim, da Rússia. Portanto, não me admirava nada que os níveis de popularidade de Putin tivessem outra vez muito, muito baixos, como já aconteceu no passado. Então, afinal, professor Paulo Batista Ramos, quando é que a guerra pode acabar? Não sei, sendo otimista, eu tenderia a concordar também com o vice-ministro da Defesa. Eu penso que este inverno vai ser decisivo. Eu julgo que os ucranianos vão aproveitar o inverno, precisamente como está toda a gente à espera de um impasse, de uma pausa no inverno. Eu penso que os ucranianos estão a preparar o tal. Estão a preparar ofensivas no sul, provavelmente em vários eixos, para fragmentar, para partir as forças russas, e que essa fragmentação, essa desorientação, ao fim e ao cabo, que eles vão introduzir no processo de decisão dos russos no sul do país, possa conduzir efetivamente à derrocada final das forças ocupantes no território da Ucrânia. Obrigada, professor. Obrigado eu. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Esta foi a história do dia. Se gostou deste episódio, não se acanhe, pode subscrever o podcast e partilhar a história de hoje com os seus amigos. A sonoplastia é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.